E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer uma partida imortal do jogador muito querido pela maioria dos xadristas do Brasil. É a imortal do nosso querido campeão brasileiro Roberto Molina, o Molino popular invasor de milharais. Nós vamos falar sobre o campeonato sobre o dia 7 de fevereiro de 2019. Era o último jogo do campeonato, e na partida derradeira ia jogar o Molina contra o Clicker. E o Clicker tinha vantagem de 1 ponto, ou seja, ele precisava só empatar para ser campeão. E o Molina tinha que ganhar a partida de negras e depois ia ter um match entre eles para sair o novo campeão em partidas rápidas. Vamos à partida. O Molina está de negras, o Clicker de brancas. Saiu com cavalo F3, D5, D4, C6, C4, E6, cavalo E3, cavalo F6. É o gambito da dama declinado, né? Bispo D3, D por C4, B por C4, B5, dando um totalzinho no bispo, bispo D3, bispo B7, roque, A6, dama E2, cavalo de B, D2. O Clicker está pressionando o centro aqui, o Molina. Mas vamos lá, jogou C5, Molina que abriu o centro, avançou E5, cavalo D5, cavalo B3, C por D4, peão lateral por peão central. Todo mundo aconselha a trocar, né? A5, avançou para não deixar, para isolar esse peãozinho do Molina. Não deixar esse peão aqui proteger ele. Cavalo C5, Molina jogou. Cavalo por C5, bispo por C5, bispo D2, bispo E7, dama E4, dama D7. Aqui a dama está atacando, o bispo aqui está atacando. Tá podendo. A damusca está na direçãozinha do bispo. Jogou dama D4, tirou a dama da reta do bispo. Podia ter jogado aqui também, né? Dama por D4, cavalo por D4, cavalo F6, dama E3 e cavalo G4. Mas o que jogaram foi dama por D4, fez roque, os dois protegendo o rei. Bispo G5, torre de F D8, reforçando o centro. A damusca está no centrinho aí, né? Torre de F D1. Clicker respondeu também. Também trouxe a torre para a coluna D. H6 deu um totalzinho no bispo. Trocar os bispos. Dama por E7. Dama por E4. Aqui o Molina está ameaçando o mate. Desculpa, não. O Clicker está ameaçando o mate no Molina. Jogou G6, né? Protegeu. Dama G4. Aqui interessante também seria dele também ter jogado o bispo F1.
Mas jogou rei G7. Talvez fosse até melhor jogar torre de AC8 para essa coluna aqui tá aberta, né? Mas eu entendo, aqui já ajuda o rei, vai ficar defendendo todos os peões aqui. Também não tem problema diagonal aqui que não tem bispo negro. Se a dama viesse aqui, tem essa dama protegendo essa casa, o cavalo também, não ia ter problema. Jogou H4, torre D7, cavalo D4. Talvez aqui de novo, talvez a melhor lance seja torre de AC1, porque ó, ninguém, essa coluna está aberta e ninguém está ocupando, né? Nem o Molina e nem o Clicker. H5, dama G3, atacando o peãozinho. Atacando o peãozinho não. Defendendo o peãozinho. Tá isoladão ainda. Cavalo C7. Aqui podia ter jogado torre de A D8, dobrando as torres, reforçando mais ainda essa coluna D. Bispo E2. Cavalo E2 também seria interessante. Para depois pular aqui para a casa de F4 e mirar os peõezinhos. Ficaria bem centralizado aí, né? Mas jogou torre de AD8, dobrou agora. Cavalo B3, bispo D5, Molina não quis trocar as torres. Torre de AC, C1. Também cavalo C1 seria interessante, né? Bispo por B3, dama por bispo, dama por H4, torre por D7, torre por D7, torre C4 atacando a dama, dama G5, dama por B4, ganhou um peãozinho, dama por E5, as negras também ganharam um peãozinho, agora atacando o bispo. Aqui talvez uma alternativa seria o cavalo D5 atacando a dama. Aí talvez a dama voltasse P1 e ganhava ali o peãozinho, né? Mas jogou o quê? Jogou dama C3, querendo trocar as damas. Molina aceitou a troca. Torre C3. E agora que tem Molina com uma maioria de peões muito forte aqui na hora do rei. Na hora da dama tá 2 contra 1. Mas na hora do rei tá 4 contra 2. Torre D2. Um lance muito interessante do Molina, que atacou os dois, né? Mas o cavalo também está atacado. Um lance muito interessante assim, aqui seria cavalo de 5. Cavalo de 5 seria um lance bem interessante, né? Atacava a dama, atacava a torre. Mas, vamos lá, jogou torre D2, que é um ótimo lance também. Bispo F1, tirou o bispo. Cavalo por D5, jogou agora. Torre A3. Torre D1.
Aqui poderia jogar torre por B2, né? Daí o bispo ia tomar o peão de A6, cavalo C7 ameaçando o bispo, bispo D3. Ou poderia ter jogado cavalo B4, protegendo o peãozinho, torre B3, cavalo C6. Mas jogaram o que? Jogou G3, deu um arzinho pro rei aí, que tá perigoso, né? A torre tá atacando o bispo aqui. Cavalo B4, torre B3, torre D4, F4. E o Clico começa a avançar a sua minoria de peões aqui da ala do rei. Jogou H4, Molina quer fazer mais uma ilha de peões, né? Porque se o Clico pegar aqui, fora esse peão está atacado, está atacado aqui. Foi um ótimo lance do Molina, né? Rei F2. Podia ter jogado torre C3 também para entrar lá. Mas jogou H por G3, cheque. Aqui ele poderia ter jogado rei H6, rei F3, G5, F por G5, rei por G5. Vai jogar H3, rei G3, capturou, F5. Agora bloqueou esse peãozinho, né? As ligas estão bem melhores, né? Não tem nem como perder o jogo aqui, né? Torre C3 é o lance que foi sugerido lá atrás, né? Rei F6, torre C4, querendo trocar as torres. Torre por C4, bispo por C4. Mas é aqui, né? Esse cavalo, se quiser, fica aí a vida inteira protegendo aqui. Esse cavalo está impedindo esse peão de avançar. Esse peão aqui está impedindo, não tem como tirar esse cavalo daí. Então é forçar em cima aqui da área do rei, que são 3 peões contra 1. Foi o que o Molina está fazendo. E5, F por E5, E por E5, rei por E5. Agora serão 2 peões e um rei contra o rei aqui, né? Mas tem o bispo ali, mas está rei F3, G5, vem vindo casalzinho de peões ali. Bispo F1, foi um lance ruim. O melhor lance seria G3, que elas estariam mais seguras aqui. Mas jogou bispo rei D4, foi um ótimo lance do Molina. Bispo E2, protegeu para o cavalo, protegendo de atacar o peão de A6, bispo F1, G4. Aqui poderia também jogar cavalo para B2, bispo por A6, rei C5, bispo C8, mas não tinha grande vantagem não. Rei G4, rei G3. Rei E3, outro excelente lance do Molina. B3, cavalo C5, voltou o cavalo lá. Então, um lance muito bom aqui, que era cavalo. Aqui, cavalo C5, ameaçou o peãozinho. É que depois daqui, ó, esse lance aqui, ó, colocar o rei aqui ia ser bem forte, né? Cavalo E4, B4,
Ameaçou, agora foi cavalo E4, ótimo lance de Molina, cheque, rei F4, rei G2, F4 e os peõezinhos estão indo. B5 e o do clicker também, um vai na ala do rei e outro na ala da dama. Quem que vai chegar primeiro? F3, cheque, é o Molina pelo jeito. Rei G1, cavalo G3, B por A6, cavalo E2, cheque, rei H2, G3, rei H3, G2, bispo por G2, cheque, um duplo, né, atacando o rei e o bispo, rei H4, de peãozinho F por G2, A7, e o Molina chegou primeiro. Tem outras variantes aqui que... Mais aqui, ó, chegou primeiro o Molina. E o Clicker chegou logo depois. Agora os dois têm uma dama. Mas o Molina tem uma grande vantagem, né? Aqui, ó, o rei branco tá acuado aqui, né? A dama tá longe, tudo bem que ele entra no jogo. O peãozinho aqui tá longe, o Molina tem esse cavalo também trabalhando, segurando o rei, fortemente o rei. Mas vamos ver o que eles jogaram. Dama G7, trazendo a dama, dama E8, cheque, rei F2, dama G4 e foi, e acabou. Mate Molina ganhou, empatou, eles estão empatados agora e eles vão para rápidas. E o Molina ganhou do meio a meio, sagrando campeão brasileiro 2019. Parabéns. O Molina dá aula para mim de pós-graduação. Também, assim, meus professores de pós-graduação ultimamente estão jogando uns partidos muito bonitos, ou jogaram. Eles são muito bons, dão uma aula espetacular. Quem tiver chance, né, tem o Perdomo, o Molina e vários, Gerson Pérez. Tem muitos treinadores. Vale a pena um curso, excelente curso de pós-graduação. Valeu, pessoal, muito obrigado. Até mais.